Olá, pessoal. Boa tarde. Nós estamos aqui hoje para o quarto encontro do Clube do Livro. Dessa vez, a obra escolhida, na verdade, a obra sugerida pela minha convidada de hoje, Ana Carla Bering, foi 1984. A nossa convidada de hoje já entrou. Eu vou convidá-la aqui para o nosso bate-papo. Só um minuto. Boa noite, eu já tô louca. Boa tarde, Laís. Tudo bom? Que bom tê-la aqui conosco hoje. Tá só aguardando a Ana. Olá, Ana, tudo bem? Oi, Paty, tudo bom? Tá me escutando? Tô ouvindo perfeito. Você tá me vendo, me ouvindo bem também? Tô bem, graças a Deus. E você? Tudo em paz. Primeiramente, eu queria te agradecer por dois motivos. Primeiro, pelo interesse de participar do Clube do Livro. E segundo, por você ter me sugerido a leitura. Porque quando a gente se falou logo no início que eu divulguei a ideia, você se mostrou super interessada, assim, achou muito legal. E aí perguntou, me sugeriu essa leitura do livro que eu não já tinha ouvido falar, mas que nunca tinha tido a oportunidade de ler. Inclusive, na verdade, quando eu fiz a live sobre o Admirável Mundo Novo, e que eu fui pesquisar um pouquinho sobre a história desse livro, eu tinha lido que Admirável Mundo Novo, 1984 e Fahrenheit 451 são as três grandes distopias do século XX. Então, eu fiquei ainda mais curiosa depois. E aí, quando você sugeriu o livro, eu fiquei, pronto, é a oportunidade que eu tenho de ler. Inclusive, eu comprei até os outros dois, o Fahrenheit e o 1984, porque eu fiquei super curiosa. O meu tá aqui também, todo marcado. Pois é. Então, eu queria te agradecer bastante pela sua disponibilidade de estar aqui, que eu tenho certeza que a conversa vai ser extremamente interessante, porque o livro ele abre espaço para vários diálogos muito bacanas, muitos questionamentos jurídicos. A gente, infelizmente, até a gente não vai poder se alongar em todas as questões, porque a gente teria questões aqui de direito penal, né, de devido processo legal, de direito constitucional, organização do Estado. A gente tinha uma infinidade, mas a gente achou por bem restringir um pouco o nosso debate, não foi, Ana? E centrar nas questões, principalmente, da privacidade e das relações familiares retratadas, que até é um ponto que você destacou, que quando se fala do livro, pouco se fala nos aspectos conjugais e parentais que a obra retrata. Então, eu queria dar minhas boas-vindas, vou passar a palavra para você fazer as considerações iniciais e a gente poder começar a falar realmente um pouquinho desse livro tão interessante que é o 1984. Oi, Paty, boa tarde. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite. Na verdade, agradecer a sua iniciativa, que é fantástica. Eu digo, gente, eu sou nerd desde criança, desde quando eu ser nerd, nos anos 90, era sofrer bullying, né? E sou com muito orgulho e sempre diz, meu sonho é participar de um clube do livro. Gente, ninguém quer. E aí, ó, a gente tá tendo a oportunidade, mesmo que digitalmente, assim, eu tô muito feliz, né, de você ter abraçado essa ideia da leitura do livro, de a gente discutir, né, porque realmente é como você falou, o livro, quando a gente vai ler, ele dá pano para manga em muitos assuntos, né, então tem muita coisa, principalmente questões de ciência política, no âmbito de direitos humanos, direitos fundamentais, gente, assim, uma infinidade de coisas a gente pode abordar, mas realmente muito interessante, porque acho que principalmente justo por ele ser um livro escrito há tanto tempo, quando todo o enredo ali trazido era, na verdade, um futuro distópico. E hoje, quando a gente olha para a sociedade ao nosso redor, a impressão que eu tenho é que muito do que a gente está vivendo se assemelha de alguma forma, né, ao que é trazido pelo livro, e a gente poder analisar juridicamente não tudo isso, porque, né, a gente precisaria quase de um curso para tratar juridicamente sobre o livro, mas tratar de alguns temas interessantes. E aí, né, a gente, enquanto pesquisadora, atuante no direito privado, é muito interessante a gente discutir privacidade, que acho que é um tema que está bastante aí, né, nas nossas preocupações, na nossa vida, ainda mais
com o desenvolvimento da tecnologia e o nosso querer por segurança, né? E além disso, a questão da família, realmente, como você disse, né, gente? As pessoas passam desapercebidas, né? Os direitos da família ali dentro, né? Então a gente tá aqui, tô aqui vamos embora. Quando tiver tempo, a gente vai conversando. Pronto, ótimo. Eu vou só fazer eu até fiz uns stories ontem, dando um breve resumo da obra, mas queria aqui repetir só para a gente ter uma noção do contexto do livro, né? O livro foi escrito há muito tempo, como você disse, ele foi publicado em 1949. Então, parecia aquela realidade tecnológica, parecia uma coisa extremamente distante, coisa que a gente tem incorporado ao nosso dia a dia muito dos aspectos, talvez não tão profundamente, né? Mas, de certa forma, a tecnologia faz parte hoje do nosso dia a dia e, inclusive, a gente não vive mais sem a tecnologia, né? E aí, essa sociedade é um estado totalitário. Na verdade, o mundo, até a própria organização mundial, ela foi dividida apenas em 3 grandes potências, e uma delas é a Oceânia, da qual faz parte a cidade de Londres, e é onde se passa a obra, 1984, né? onde vive o herói do romance, que é o Winston Smith. E nesse estado totalitário existe o partido, né? Que é como é denominado o governo que rege a organização estatal, e a figura representativa desse partido, o líder, é o grande irmão. Curioso que a gente associar, porque o grande irmão, a ideia do grande irmão foi justamente o que deu nome àquele reality show transmitido pela Rede Globo, Big Brother Brasil, que é uma versão um pouco mais, digamos assim, amena do que acontecia na Oceânia de 1984, retratada por George Orwell. E aí, o que acontece? Esse Estado ele é dividido, né, em determinadas classes, que são hierarquicamente divididas: o núcleo do partido, que é a classe privilegiada; o partido externo, que um partido, a parte subserviente do partido, que coloca o Estado para andar, né, do qual faz parte 4 ministérios, que a gente vai falar daqui a pouco; e a classe dos proletas, que são os trabalhadores braçais, que não desenvolvem trabalhos intelectuais, que, inclusive, eles são meio que alheios ao controle do Estado, até porque eu acho curioso, uma coisa que eu acho curioso destacar, é que não se preocupa o Estado, o partido, não se preocupa com os proletas, justamente porque eles não oferecem risco de ir de encontro às determinações do Estado, porque até um trecho ele diz assim, que você não vai se contrapor se você não tem um parâmetro de comparação. Então, se você não sabia como era bom antes ou como era diferente, se você está acostumado com aquele padrão, com aquela organização social, você não tem por que se voltar contra ela. Então, a grande preocupação, na verdade, do partido é com os próprios membros do partido, porque eles, cientes da situação estatal e dos direitos que são violados pelo próprio partido, eles podem se voltar. Inclusive, existe todo um incentivo ao repúdio, à traição, à figura de um grande traidor, né? que é alvo dos 2 minutos de ódio, que é justamente para incentivar esse permanente estado de beligerância, de ataque a quem se volta contra o partido. Mas o mais curioso que eu achei, assim, talvez uma das coisas mais curiosas, é que o livro destaca que não existe lei. Não existe nenhuma lei. Então, você não é como se você caminhasse no escuro, de você não saber exatamente o que você pode fazer e o que não pode. Porque, além de não existir lei, a punição, a punibilidade dos comportamentos que transgridem o que o partido entende por ideal, por comportamento ideal, não é só nas condutas, como a gente tem hoje no nosso ordenamento, mas, inclusive, o próprio pensamento. Então, o pensamento, né, que é o pensamento crime, o simples fato de você ter qualquer vacilo de dúvida a respeito
da forma como o partido organiza o Estado, já é um ato atentatório ao próprio Estado, ao próprio partido. Então, dentro desse contexto, os cidadãos eles são vigiados, né? E vigiados por várias formas diferentes, mas talvez a principal delas é a chamada teletela, que é um aparelho similar a um aparelho de televisão, uma tela de televisão, e só que, ao contrário da televisão, que só transmite o conteúdo para os seus espectadores, a teletela ela tem uma transmissão simultânea. Ela nunca desliga, né? Você pode baixar o volume, mas ela nunca desliga, e ela está reiteradamente noticiando fatos praticados pelo partido, seja na esfera econômica, seja na esfera da guerra, seja... Então, ele sempre está noticiando as coisas do partido e as notícias criadas pelo partido, mas ela também é receptora de tudo que acontece em todo canto. Então, o que é o diferente, eu vou já passar a palavra para você, Ana, é que o que é diferente do Big Brother, que a gente está acostumado a acompanhar nas nossas casas, é que, além de serem observados, né? Além de serem observados, qualquer som, qualquer expressão que indique qualquer vacilo, qualquer ato que seja contrário ao partido, isso pode ser considerado como um crime. E aí não há como a gente não pensar e falar sobre a privacidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, dentro do contexto de 1984, como a gente poderia questionar por exemplo, a presença da teletela dentro da residência, dentro de todos os ambientes da residência de uma pessoa, dentro da esfera do direito à privacidade no nosso ordenamento. Bom, né? A pessoa faz o quê? Respira fundo, porque é muita coisa e a gente fica pensando, né, gente, por onde começar tudo isso sobre privacidade. E para tratar disso, eu acho que o importante, antes de mais nada, Paty, é a gente entender, na verdade, o que é privacidade do ponto de vista jurídico. Porque até se a gente vai para dicionários, o próprio conceito de privacidade é uma palavra que a gente fala muito, né? E minha mãe tá aqui. Eu me lembrava da minha mãe. Quando era criança, eu gostava da minha privacidade, gente, né? Toda criança, não, aqui é a minha privacidade. Eu digo, meu pai, não leia o meu diário, né? Não entra aqui, eu estou no banheiro. Então, e é interessante que hoje, na sociedade onde a gente vive, no tempo que a gente vive, né, a gente tem essa ideia com a gente de privacidade, mas muitas vezes a gente não para pensar, na verdade, no que é essa privacidade e o que é que a gente pode ou não pode fazer, o que é que os outros podem ou não podem fazer, né? E, na verdade, a privacidade, ela está ligada a diversos aspectos da nossa existência, né? Então, é algo relacionado à existência humana, especialmente, e ela tem várias nuances, né? Nuances que normalmente a gente usa como sinônimo, mas não são. Elas, na verdade, são fragmentos dessa privacidade, né? Então, a gente pode falar na privacidade enquanto a nossa intimidade, aquilo que a gente quer guardar só pra gente, então os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aquilo que a gente faz enquanto tá só, sabe aquela coisa, quem você é quando você está só, o direito à solitude, né? Diferente de solidão, de você estar só emocionalmente falando, né? De você não ter contato com pessoas, mas o direito à solitude, a isso de você estar só consigo mesmo, com os seus pensamentos, com as suas ideias, com a sua existência. Então, por exemplo, coisas que no livro os personagens não podiam fazer, porque era considerado suspeito. Então, por exemplo, uma mera caminhada aleatória, sabe? De você sair, vou sair caminhando sem rumo para ir observando a paisagem, por exemplo, dar uma caminhada na praia, né? Vou caminhar num parque, vou sair passeando por aí sozinho. Na verdade, no cenário do livro, todos os personagens, eles estão o tempo inteiro em coletividade. O único momento em que os personagens estavam, de fato, sós, de forma lícita, né? Não lícita, porque a gente não teria lei, mas de forma, digamos, não suspeita, era quando estava dormindo. Então,
somente dormindo, que as pessoas estavam sós ali, porque do contrário, ou você estava trabalhando, ou você estava se alimentando, ou você estava no, como é que se diz, participando de atividades na comunidade. Então, nem lazer as pessoas tinham, né? Então, o próprio lazer eram, na verdade, atividades recreativas dos centros comunitários. Então, você não podia pensar, não vou passar um dia à toa aqui, não quero ir trabalhar, estou doente, vou ficar assistindo TV de bobeira. Gente, não tinha nada disso de ficar só. Seja só consigo mesmo, né? Seja com outras pessoas. E aí a gente, por exemplo, acho que o começo do livro, ele é muito marcante porque é com um diário. E aí eu fiz a brincadeira do diário quando eu era criança e quando a gente fala, né, da ideia de ter diário, tudo, eu olho para antigamente, para quando eu era criança e que eu sentia, gente, meus pais estão lendo meu diário, aí quando eu queria deixar algum recadinho, aí eu falei, eu escrevia no diário, tô com raiva porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, aí meus pais liam, aí, eita, né, dei mancada, a gente ia, conversava, e aí daí eu dizia, eu não tenho privacidade, era todo um drama. E hoje, né, a gente parar assim para pensar nessa privacidade que a gente tem hoje. Ele, quando vai escrever o diário dele, veja, não era nem o pai ou a mãe cuidando de uma criança ou adolescente, né? Uma pessoa em formação que precisa de orientação, instrução e que está sob ali, né, o exercício do poder da autoridade parental. Na verdade, a gente tem o Estado se metendo na vida da pessoa. Então, lendo, porque se você escrevesse e a teletela captasse, ou qualquer outra pessoa ao redor captasse, só o ato de escrever já era considerado criminoso. Então, você está na posse de um diário, por exemplo, ainda que ele tivesse em branco, pegar um caderno em branco era uma atividade temerária, era algo suspeito. Então, o indivíduo era tão, tão sério que você não tinha o direito de estar só. E nem de ter sentimentos e pensamentos, né? Que a gente entraria também na privacidade atrelada à ideia de liberdade de crença, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Porque se você tivesse uma expressão diferente, se você tivesse uma reação diferente, imagina um tique, né? Eu acho interessante que numa passagem do livro ele diz o nosso sistema nervoso é o nosso maior inimigo, porque as pessoas se condicionavam a sobreviver instintivamente com o rosto, aquele rosto paisagem, né? Aquela coisa assim fria, que não demonstra emoções. E imagine você demonstrar medo, ansiedade, alegria, desejo, paixão, coisas que são tão naturais a gente, né? E tão naturais que fazem parte da gente enquanto indivíduo e você não puder manifestar isso. Então, praticamente, eles não tinham esse direito à solitude, né? Não, só vai ter essa questão... Oi, diz, Paty. Aproveitando o teu gancho, só para falar, até o inconsciente era vigiado, porque se você... Por exemplo, se você falasse dormindo e não tivesse nem compreensão daquilo que estava sendo, ou fizesse uma expressão dormindo, aquilo também era considerado criminoso. Pois é, eu ia ser a primeira a ser traída, porque de vez em quando eu falo dormindo. E engraçado, porque todo mundo tinha isso tudo reprimido. Só que como as pessoas também não podiam conversar, que aí a gente entra, né, passando para outra esfera da privacidade, que é a questão da vida privada, daquilo que eu faço no âmbito da minha casa, com os meus colegas, com os meus amigos, com a minha família, aquilo que acontece, né, dentro ali de um núcleo pequeno de pessoas que estão próximas a mim e que eu quero compartilhar somente com aquele núcleo. Então, né, o que é que eu faço? Por exemplo, fazer exercício. Minha gente, fazer exercício físico, você de repente tá lá, a teletela, começa a passar o exercício físico determinada hora, todo mundo tinha que fazer. E aí você fica levantando, e aí ela fala, vamos, Winston, vamos mais rápido, mas eu fui pronto, meu Deus, imagine eu que acordo morrendo de sono, fazer exercício, o negócio lá tocando, e você tem que fazer, e ela tá reparando se você faz ou não, mas não tem ninguém ali, mas eles estão vigiando, tá passando o helicóptero, mas você pensa que tem alguém passeando, não, gente, vigiando, olhando pela janela, né, então assim, você encontrar, receber amigos em casa, eles nem sabiam, não podiam saber o endereço uns dos outros, a gente não podia conversar, eles tentavam, tanto que quando ele começa a se relacionar com algumas pessoas, fora do ambiente do partido e fora do ambiente de trabalho, de falar de trabalho dessas coisas, o que é que ele está fazendo? Ele tem que fazer as escondidas, ou vai para um lugar muito movimentado, com muito barulho, onde eles disfarçam, por exemplo, não mexe a boca, não demonstra familiaridade, é aquela coisa, tá? A gente está
aqui no meio da multidão, parecendo que está manifestando, a nossa fala vai passar desapercebido, porque senão a gente está sendo vigiado. Até a comida, o que a gente vai comer, por exemplo. Né? A comida eram aqueles suprimentos dados pelo partido. Né? Então, a barra de chocolate lá, genérica, o Gin Victoria, que era horrível, né? Um café sem gosto, o açúcar não era açúcar, era sacarina. Era tudo manipulado, aquelas coisas, né, bem genéricas, justamente para extrair, para não ter prazer na alimentação. E se você quisesse comer, por exemplo, um chocolate de verdade, um café, açúcar, tudo isso você tinha que conseguir no mercado negro. E comer escondido, porque ninguém podia ver você, tinha que ser tudo camuflado. Né? E falar em relação afetiva, em amor, em relação sexual, mesmo no ambiente da família, de você ser natural, de você, né, tirar a máscara, gente, era algo impensável, porque assim, tudo podia ser levado em consideração. Você pode pensar que tá só, mas não tá. Se você está fora do alcance de uma teletela, aí você pode ficar tranquilo. Não, não pode. Por quê? Primeiro que elas estavam em quase todos os lugares, tirando as pessoas que estavam à margem da sociedade, que eram os proletas, né? Que era aquela... ignorado. É o mal necessário, fica aí, a gente explora, eles servem para fazer o trabalho braçal e fica ali à margem da sociedade. Então, eles fazem o que quiserem. A gente não está nem aí, o que eles fazem, a gente quer só guardar, deixar eles ali fechados naquele campo deles, para que eles não se rebelem. A gente vai alimentando aquela coisa, né, do pão e circo, vai dando alimento, vai suprindo necessidade básica, do básico, do básico, do básico, e a gente vai seguindo, deixa eles lá, a gente aqui, tranquilo, e eles mantêm a nossa sociedade. Então, ali não tinha teletela, mas no restante, tinha em todo canto. E se você fosse para algum lugar que você não tivesse teletela, podia ter microfone escondido, e você não sabia, né? Qualquer pessoa podia ser seu amigo, e se o seu amigo identificasse alguma coisa, ele podia ser quem vai lhe denunciar. E não só o amigo, na família, então o marido denunciar a esposa e vice-versa, né? Os filhos, eles eram criados, né, já naquela lavagem cerebral da visão do partido, e criados tentando, pulsando por aí, buscando o tempo inteiro encontrar alguém, né? Eles ficavam assim sedentos por encontrar, por denunciar alguém, por ver quem está errando, por ver quem está descumprindo as normas de partido. Eles eram verdadeiros fiscais, né? No livro chamamos de bisbilhoteiros. Seu filho pode lhe trair, denunciar. E assim, criança, não é adulto não, é criança que diz, qualquer coisa, eles queriam ver, eles são criados para isso. Então você tem uma pessoa ali constante, 24 horas, olhando, seguindo. Então, assim, né, a gente tem violação na questão da intimidade, da solitude, a gente tem violação no aspecto da nossa vida privada, a gente tem violação também na própria, como é que a gente pode falar, no aspecto da nossa identidade, quem a gente é, o que a gente pensa, o que a gente sente, os nossos dados pessoais. Gente, eles tinham tudo, né? A teletela conseguia captar até batimento de coração, né? E aí, assim, trazendo um pouco para a realidade, para a gente não ficar só no livro, tem algumas pessoas aqui, alguns alunos, ex-alunos, alguns amigos queridos, né? Alguns, inclusive, que eu influenciei. Priscila estava por aí, eu disse, Priscila, tu já leu esse livro? Vem cá, vamos discutir. Ela, não li não, mas pelo que tu falou, eu vou ler. Aí eu disse, não lê agora na pandemia não, para tu não ficar meio deprimida, mas depois ela leu mesmo assim e achou fantástico. E aí era uma das coisas que eu estava comentando com ela, né, que é a gente pensar hoje na nossa realidade, a gente vive numa sociedade que a gente não pensa, mas a gente vive numa sociedade de superexposição. Né? A gente fala, a tela é tela. Minha gente, Deus me livre, tem uma tela o tempo inteiro captando tudo. Mas o que é que os nossos aparelhos eletrônicos estão fazendo? Estão captando tudo. E muita gente não sabe. Então, a gente está com um celular, por exemplo, um computador, né? Tá todo o nosso padrão de comportamento, de existência, nossas vontades, nossas emoções, os nossos desejos, né, o nosso estado de espírito, se a gente está ansioso, se a gente está propenso à compra, né, todo o nosso perfil é traçado. Né? Uma coisa assim, só para a gente passar para outro tópico, uma coisa que, Tati, eu acho assim, incrível, eu cheguei a pesquisar, estava pesquisando outro dia sobre isso, e aí eu estava encontrando uma loja, uma loja física, que eles têm uma rede de lojas de roupas, e eles estavam
tem um projeto de criação da loja cheia de câmeras e sensores. E aí essas câmeras e sensores, a ideia é que você entra na loja, a primeira experiência, ela é você entrando e olhando para as roupas e depois provando, né, se observando e decidindo. E aí a ideia é que essas câmeras e esses sensores, eles captem tudo, né? As nossas expressões ao olhar para a roupa, como que a gente olha e se sente baseado ali para que a gente se veja ali, como é que a gente está se vendo, se a gente se agradou ou não, para que eles tracem o nosso perfil de compra, né? Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, para eles já promover para a gente uma experiência de oferta de produtos baseado nos nossos gostos, que às vezes a gente nem sabe, porque eu sou a pessoa mais indecisa para comprar roupa, eu fico me olhando 20 vezes e eu fico pensando, nossa, lá a inteligência artificial vai saber mais do que eu sobre mim mesmo, mais sobre o que eu gosto, sobre o que eu decido, sobre como eu me comporto quando eu estou mais propensa a comprar, a gastar, e eles fazem isso, né, o tempo inteiro. E aí não só para compras, né? A gente tem justificado muitas vezes essa questão da privacidade com base nas facilidades do nosso dia a dia, porque realmente a tecnologia é uma mão na roda. Né? Então, assim, facilita muito, muita coisa legal a gente tem com a tecnologia, sim, né? Pensar que já é realidade, por exemplo, na China, você comprar sem precisar passar nem o cartão de crédito, nem dizer seu nome, porque você entrou na loja, foi tudo ali, né? Já sei quem é. Você pegou o produto, pode ter certeza que já tá debitando ali da sua conta. Botou na sacola, na bolsa para levar, não vai ter nem mais como furtar, né? Nem como roubar, gente, pessoal, por um lado isso é bom, mas por outro, veja, a gente sabe tudo que está acontecendo, né? Os nossos dados pessoais, que é hoje é algo que é outra versão da privacidade, né? Os dados pessoais, nossas informações, gente, mais básica, né? E aí a gente pensa só em nome, CPF, RG e conta bancária. Não, vai muito além disso, vai se eu estou ou não com Covid, né? Se eu tive contato com alguém com Covid, qual é a minha temperatura corporal, e às vezes ele nem diz qual é a sua temperatura. Você vai num lugar, ele nem diz qual é a sua temperatura, não. Ele viu qual é a sua temperatura e vida que segue. Você não precisa saber, não, mas todo mundo sabe. Qual é a sua rotina, se você está no banheiro, se você está dormindo, quanto tempo você dorme, sua qualidade de sono. O Apple Watch mesmo, eu não tenho, né? Não curto muito, até por conta disso, embora a gente não tenha muito como se furtar. Mas, gente, eles sabem tudo. Tudo. Como está a sua saúde, se você está se exercitando, quantas calorias você está gastando. E assim a gente vai. Então, as facilidades têm justificado. A questão da insegurança, o medo, né? Essa busca por segurança, e tem gente que não, tem mais, é que tem câmera em todo canto, e câmera com reconhecimento facial, com análise térmica, com não sei do que das quantas lá, identifica tudo. E não, em nome da segurança, vamos. Em nome da saúde, Covid, quantos dados da gente têm sido divulgados? Né? Quanto acesso às nossas informações não estão sendo? E tudo isso a gente precisa parar, pensar e questionar. Né? Se a gente está no caminho certo, se de fato se justifica toda essa relativização do nosso direito à privacidade, porque a nossa privacidade, ela decorre da nossa dignidade da pessoa humana, que é o valor constitucional, né? Nosso fundamento da República, e que tá ali, é a nossa existência, é quem a gente é. Será que eu quero chegar num ponto desse, de eu ter medo até de pensar e de sentir, né, de reprimir quem eu sou e o que eu gosto e o que eu quero, porque tem alguém me observando o tempo inteiro? Isso se justifica, né? Será realmente... Até onde a gente vai com isso? Né? Eu acho que isso me impressiona, me encanta, né? E ao mesmo tempo me instiga e me gera um certo temor. Né? Hoje em dia você baixa um aplicativo e você não sabe o que ele está colhendo de dados seus. Né? E uma coisa que a gente tem, Paty, é lembrar que pela nossa Constituição, lá no artigo 5º, a privacidade, a intimidade, no caso, a privacidade no seu aspecto de vida privada, de intimidade, de imagem, de honra, né? Eles são invioláveis. E o Código Civil também traz isso, essa inviolabilidade. E dizer que é inviolável é dizer que eu não admito interferências externas no âmbito da privacidade. E interferências externas de que natureza? Do Estado, da sociedade em geral e da gente mesmo. Porque
uma das características do direito dos direitos da personalidade, e assim, falando de privacidade e todas as suas nuances, é justamente a indisponibilidade. A própria pessoa não pode dispor da sua privacidade. E aí, como é que fica? Né? Ainda mais numa sociedade de superexposição, em que a gente falar em autonomia é irreal, porque muitas vezes as pessoas sequer sabem que tem essas informações captadas, que isso está sendo captado, não sabe que dados estão sendo extraídos seus, não sabe como que isso está sendo usado por outras pessoas, inclusive usados às vezes até em seu desfavor, né? Então, por exemplo, lhe induzir ao consumismo, por exemplo. Quantas vezes a gente não está nem pensando em comprar e aí surge o Instagram aqui mesmo, né? Depois, vai passando lá os stories, de vez em quando vem uma propaganda. Eita, nem tava... De repente, ai, que massa, eu quero isso. Vou... Não, e pior, eu preciso... Porque geralmente quando a gente associa, quando essas propagandas elas são direcionadas, é porque você fez alguma busca, estava de certa forma olhou algum produto similar, semelhante, mas e aquelas situações em que você, às vezes, você se questiona até que ponto você está sendo vigiado porque você só pensou que queria, que pensou em adquirir aquele produto. Ou você falou, mas você não fez qualquer tipo de busca, não entrou em nenhum site de loja, não fez nada. Você só pensou ou comentou em voz alta com alguém. E aí você fica pensando, será que como é que essa publicidade ela foi direcionada? Será que além dos cookies, né? Além de todo o mapeamento do seu caminhar virtual, digamos assim, será que, além disso, a câmera do meu celular, o microfone do meu celular, ele capta outras coisas além do que eu imagino? Eu sempre digo, a Pri, acho que é a sua amiga, a Pri, já chamei de Pri. A Pri... Pri, minha filha, Pri tá aí, ó, altos comentários, né, tô de olho na LGPD. Isso. A Pri estava comentando aqui sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. E é um assunto que, infelizmente, assim, eu não estudo, não é objeto do meu estudo, mas eu até tentei achar aqui no livro a expressão que era que ele fala da ignorância... Ele fala como se a burrice fosse boa, né? Sim. Alguma coisa nesse sentido. E às vezes eu me pego achando isso, que eu disse, meu Deus, eu tenho tanto medo do que eu não sei, de como a gente está exposto, assim, pelos dados, os nossos dados que circulam sem qualquer tipo de controle. E aí, às vezes, eu fico, meu Deus, eu não quero saber, porque eu não quero ter noção de como a nossa vida está exposta. Não é só a questão de, por exemplo, ter câmeras de segurança nas vias públicas, para controle de segurança pública, nas lojas em função para controle de ilícitos. Mas é questão de você adentrar não só na questão da esfera pública, mas, por exemplo, você falou a história do Covid, da questão dos dados do Covid, aquelas pessoas que, por exemplo, que foram monitoradas, as pessoas infectadas que foram monitoradas pelo sinal do celular, né? Algumas notícias nesse sentido, para saber se elas estavam respeitando ou não a quarentena. Mas até que ponto era somente com esse intuito? Ou será que isso não vem sendo realizado com outras finalidades? Então, a gente começa a se questionar os limites, né? Até onde vai, ou então até onde a gente sabe. Porque eu acredito que a gente não... Hoje, talvez, a grande riqueza, e eu fico dizendo, meu Deus, eu lá no nosso grupo de pesquisa, quando alguns professores eles falam sobre essa questão dos dados, sinceramente, a sensação que eu tenho é de medo. Eu tenho medo. Porque eu não sei até que ponto nós não seremos prisioneiros de nós mesmos. Se eu posso dizer assim. Eu vou até só registrar. Você falou que a sua mãe estava acompanhando a live. A minha irmã está acompanhando a live, a Ju. Ela leu o livro, comentou até aqui que o livro é muito bom e é muito atual. Tem alguns professores também, colegas que entraram, o professor Gilbert, o professor Fabiano, o professor Neto, o doutor Vladimir, que é o presidente do IBDFAN aqui, não sei se ainda está presente, mas queria deixar meu forte abraço a todos eles. Então, eu fico
pensando, A eu fico... privacidade deles sendo violada, porque todo mundo tá sabendo que quem tá assistindo e quem não tá, minha gente. Pois é, pois é. E aí, a gente começa a pensar, já porque se a gente fosse falar, continuar falando, tem muita coisa que a gente podia falar ainda sobre privacidade, mas vamos passar um pouquinho para o direito de família, porque a gente já tá na metade da nossa live e eu quero falar um pouquinho sobre esse aspecto da família. Eu estou tendo um problema aqui no meu computador, que ele é sentimental. Ele funciona quando ele quer, no momento que ele quer. Então, desde o início da live, que eu estou tentando abrir para poder ver os pontos dos livros. As dificuldades, meu filho, da tecnologia. Eu digo que ele tem vida própria. E aí eu acho... consegui agora aqui. E aí o que acontece? Sobre esse aspecto da família, a gente pode trazer sobre várias questões. Sobre o próprio conceito de família, enquanto local de afeto, local de realização do ser humano, que a gente tem hoje e que não é... Até você já falou que, na verdade, não existiam amigos, né? Tanto é que ele diz, não existem amigos, nós nos tratamos por camaradas. E mesmo dentro do núcleo familiar não existia essa ideia de afeto. Na verdade, a família, ela tinha uma única finalidade, era a procriação. E aí a procriação no sentido de você povoar o planeta com pessoas que já nasceriam condicionadas àquele pensamento do partido. Tanto é que em alguns trechos, já não vou dar o spoiler, mas em alguns trechos do livro, os filhos denunciavam os pais por aquele pensamento, o pensamento crime ou as atitudes vacilantes. E os pais, eles ficavam, em vez de ficarem magoados com os seus filhos porque eles denunciaram, eles ficavam orgulhosos porque eu disse, não, se o meu filho me denunciou é porque eu estava errado. E meu filho que estava correto, porque ele está agindo de acordo com os interesses do partido. E aí a gente vê essa ideia de que a dissociação da ideia que a gente tem de família, né? Enquanto o primeiro núcleo social do ser humano, hoje, com a ideia de local de plena realização do ser humano, e aquela família que tinha apenas como se fosse uma função natalícia, né? Uma função procriadora, de trazer mais pessoas para se sujeitar ao Estado. Então, as próprias relações sexuais, você não podia ter relações sexuais com seu marido, com a sua esposa, se não fosse com a intenção de procriar. E eu acho curioso, e é muito, muito interessante, a questão da sexualidade, porque ele enfatiza que o sexo ele não deveria ser prazeroso, mas principalmente para a mulher. E aí a gente volta a tantas concepções que sempre subjugaram a mulher dentro do ambiente familiar. Eu vou pedir a licença para ler aqui um trecho que ele diz o seguinte: toda a sua vida sexual, por exemplo, era regulada por duas palavras: sexo-crime, que era a imoralidade sexual, e benessexo, que era a castidade. O sexo-crime englobava toda e qualquer forma de transgressão sexual, inclusive a fornicação, o adultério, a homossexualidade e outras perversões. Ou seja, a homossexualidade era uma perversão, era uma imoralidade, porque a relação homoafetiva não é passível de possibilitar a procriação. Entre as quais se contavam também as relações sexuais normais que um casal tivesse apenas por prazer. Ele conhecia o significado de benessexo, a saber, as relações sexuais normais entre um homem e sua esposa, tendo a procriação como um único objetivo e sem que houvesse, aí é que eu queria destacar, e sem que houvesse por parte da mulher nenhum prazer físico. O resto era sexo-crime. Ou seja, o prazer era ainda muito mais grave se ele fosse sentido pela mulher. E aí eu queria ouvir um pouquinho a tua opinião a respeito desse contexto familiar retratado nessa obra do 1984. Pois é, Paty. Assim, acho que aqui é que a gente respira mais fundo ainda, porque
acho que antes de mais nada, falar de sexo ainda é um tabu, incrivelmente, né? No século XXI, para muita gente ainda é um tabu. E a gente vê ainda muitas pessoas sendo reprimidas, né, a vida inteira, sendo criadas de forma reprimida em relação à sua sexualidade, né? Pensar, falar, viver sexo e entender sexo também, não só como algo de procriação, mas como manifestação de prazer. E também atrelar sentimento à ideia, porque eles reprimiam, e aí acho que o que é ainda mais grave, né? Eles reprimiam o prazer e também o sentimento. Você não podia amar, né? Então, não podia amar. E a relação sexual, ela era tida, né, apenas válida se fosse dentro do casamento, com essa finalidade de procriação. E muitas pessoas se referiam ao sexo como a nossa obrigação para com o partido. Então, inclusive, tem até narrativas de pessoas se relacionando e como que, principalmente, a mulher era reprimida nesse sentido, de realmente ser fria, de se dispor a fazer isso e se limitar a isso, né? E quando, na verdade, é difícil pensar na pessoa tendo esse tipo de relação de forma totalmente dissociada, seja de prazer, seja de sentimento, seja, enfim, né? Porque isso é intrínseco ao ser humano, faz parte, né? A gente pensa nessas coisas, a gente vive essas coisas, às vezes, como eu falei, até dormindo, né? Então, a questão, imagina como é que situações, por exemplo, de homens, de repente, que tem a ejaculação noturna, né? Que acorda gente, não fez nada, tava dormindo, e aí? Vai ser punido? E eles sabem tanto, o que eu acho que vai agravando a situação é que eles sabem tanto que o poder dessa repressão que eles assim, os proletas, mais uma vez, né? A própria prostituição era quase que o escape do homem, porque o homem, né, que ele queria sentir prazer em alguma coisa ou se sentir livre, ele conseguia, a prostituição conseguia, né, acesso ao sexo junto às proletas, né, as mulheres ou homens que estavam lá, né, e aí você poderia manter uma relação, mas era aquela coisa realmente tida como promíscua, mas que por ser com um proleta eles não iam levar em consideração, mas se fosse membro do partido aí é um problema. Né? Então é sempre assim, membro do partido é um problema. E aí, a outra questão é que essa parte do livro eu acabei não trazendo, mas é bem interessante quando eles estão narrando, né, que toda essa repressão, principalmente na juventude, né, de você, enfim, limitar toda essa manifestação da essência da existência do ser humano, como que isso era capaz de promover a histeria. Né? Então, muitas vezes as pessoas iam encontrar na semana do ódio, no minuto do ódio, lá naqueles momentos, né? Eles iam descarregar tudo aquilo que estava reprimido em todos os sentidos, de sentimento, de prazer, de emoções, tudo aquilo que estava reprimido ganhava vazão nesses momentos, e aí as pessoas se engajavam e traziam assim, ira, revolta, ódio, raiva, porque as pessoas estavam realmente reprimidas, né? Eu lembro que quando eu era criança, a gente sempre, criança, adolescente mesmo, né? A gente às vezes fala as coisas sem pensar. E aí eu lembro que tinha alguém que era chato, sei lá, um professor mais chato, a gente vai falar isso de mim não, né? Um professor mais chato, então que fez uma prova difícil e fazia, é muito mal amado, né? Fulano, eu lembro no Orkut, tinha até uma comunidade, ninguém entendia Kelsen, e aí a comunidade no Orkut era Kelsen morreu virgem. Né? Porque é aquela coisa, uma pessoa que pensa demais, que é intensa demais, ou que é severa, rígida, tem raiva, ódio. Normalmente a gente pega essas expressões negativas da pessoa e atrela normalmente, veja, intuitivamente, sem nem saber do que estava falando, você falava isso e é falta de amor isso, é falta de sexo. E na verdade, é mesmo, porque quando você reprime questões que são da nossa natureza, vai descambar em algum lugar.
a gente vai ter que extravasar de alguma forma. E eles sabiam que isso incitava a ira. Isso não era feito à toa, só porque a gente é puritano. Porque os próprios membros do alto escalão do partido, né, você vê que eles, embora eles estejam ali em cima, em tese, né, determinando o que deve e o que não deve ser feito, que mesmo como a gente pontuou no início, não tem lei, mas tem as normas, porque, né, você é obrigado a fazer coisas, você é proibido de fazer coisas. Não teve o processo legislativo, não é num sistema democrático, mas tem a norma, que se você não cumprir, vai ser crime. Né? Então, até o rosto, a gente fala, né, do sexo crime, mas tem o rosto crime também, o pensamento crime, tudo crime, né? O que você faz é crime. E aí, os membros do alto escalão mesmo do partido tinham acesso a tudo. Eles podiam desligar a teletela, eles comiam do bom e do melhor, que não era destinado ao geral do partido. E aí, nesse âmbito de família, então, eles tinham um ambiente totalmente. Eles sabiam da importância daquilo, eles tinham aquilo, eles não se excusavam de viver isso, mas obrigavam que quem estava embaixo, que fazia parte do partido, fizesse. Porque eles precisavam dessa fúria, né, incitada nas pessoas reprimidas, que elas liberassem isso de forma a apoiar o partido e ir completamente contra a contra-revolução, né, contra aqueles que estavam apontando os erros, as falhas do partido e que estavam justamente lutando, né, pela liberdade, pela privacidade, enfim, por tantos direitos que eram violados ali, né, e eles estavam lutando pelo fim dessa ditadura do partido. E aí você conseguia, as pessoas faziam, mesmo sabendo que era errado, sabe? As pessoas sabiam que tinha alguma coisa errada no partido, as pessoas não concordavam, mas não tinham coragem. Então, como elas eram reprimidas tanto na família, na sua individualidade, no sexo, no prazer, no lazer, quanto no pensamento, veja, eu vou ter que extravasar de alguma forma, então é me comportar como os outros. Eu não dou oportunidade às pessoas, não dou tempo de você pensar e deixar seu pensamento livre, porque você tem medo. Eu não dou tempo de você ter lazer, de você ter momentos de prazer, de descanso, não. Você pensa, você respira, você faz isso, e aí você começa a fazer sem pensar. Você faz sem pensar, você aceita tudo. Ou mesmo quando pensa, você não tem coragem, porque você pensa que você está sozinho. Tá todo mundo manifestando esse ódio, extravasando e a favor do partido. Como é que eu vou ter segurança se a pessoa que está do meu lado, eu posso confiar e contar? Até mesmo como a gente falou, né? Uma esposa, um marido, né? E aí, só para complementar esse ponto, tem até um trecho que eu destaquei, Paty, que fala justamente sobre isso, né? Que aí é um momento onde ele tem uma relação. Não dá nem para dizer que se é afetiva ou não, a gente fica até na dúvida, né, de quanto que é uma rebelião o fato de alguém manter uma relação sexual prazerosa ou se vincular a alguém, o quanto que é mais só uma rebelião ou se de fato é amor, é desejo, de fato, né? E aí o que é interessante e que, assim, me marcou muito foi quando ele fala do que é traição. Né? E aí, porque ele diz eles sabem aquela coisa, eles vivem sabendo que não tem um futuro, que vão ser pegos a qualquer tempo e que eles estão cometendo crimes gravíssimos e assim sujeitos à pena de morte, a muitos anos de prisão ou até mesmo a vaporização, que eles chamam, né, a pessoa sumir do nada, ou ser levada a campos de trabalho forçado, né? Então, eles sabem que vão ser punidos se forem descobertos o que eles estão fazendo. E aí ele faz, olha, se muita gente for pego, eu só espero que não haja traição. Aí a moça diz, não, olha, Júlia fala, né, pra ele, traição se você acha. Não, se a gente for pego, é lógico que a gente vai confessar. Porque todo mundo acabava confessando, porque era torturado. Então, você confessa até o que você não fez, por conta da tortura que você está sofrendo. Né, que isso, inclusive, a gente vê muito em interrogatório abusivo, né? Tem muito filme e livro que retrata isso de forma que, às vezes, as pessoas acreditam que fizeram, de tanto que são manipuladas e torturadas, né? Mas aí isso é tema para outra discussão. Mas, assim, ele falando, quando ele vai falar, não estou falando de traição, não, né? Ele diz, não me refiro a confissão. Confissão não é traição, né? O que você faz ou diz não importa. O importante são os sentimentos. Mas se eles conseguirem me obrigar a deixar de amar você, isso sim seria traição. Porque, veja... E aí,
assim, eu fico sem palavras para falar sobre isso, né? E até refletir, porque você chegar num mundo onde você não pode amar e você pode vir a ser obrigado a deixar de amar alguém, realmente, né? Eu acho que muito importa e muito, né? Acho que é o essencial de uma relação afetiva. Então vejo que vai para além do sexo, vai para além da simples, né, rebeldia. Então, assim, pois é, Pri tá dando spoiler, vocês não vou falar aqui não, viu? Pri tá dando spoiler do livro. Agora eu acho merecido, porque quem não leu ainda merece mais spoiler, viu? Porque é um livro, assim, quase de leitura obrigatória, que faz realmente a gente repensar, acho que repensar o que é que a gente está vivendo e para onde a gente está indo, né? Será que toda essa revolução tecnológica justifica tudo isso? Será que a nossa busca por segurança justifica também todas essas relativizações? Eu não consigo não associar o livro, e aí não tem como a gente não voltar para o crime, porque tudo era criminalizado, os sentimentos eram criminalizados, né, com aquele filme Minority Report. Quando você tinha os precogs que previam o futuro, e a ideia era justamente, diante da previsão de que alguém ia cometer um crime, a pessoa já era punida, já era ali separada da sociedade para evitar a prática do crime. Né? A gente olhava para Minority Report e fazia, gente, isso é tudo tão futurista, tão ficção científica que nunca vai acontecer, assim como o livro era. E, de repente, a gente vive nessa sociedade. Numa sociedade que faz com que a gente sinta necessidade, inclusive, e até precise estar se expondo. Então, veja, eu sou uma pessoa super tímida. Né? Eu sou tímida, gente. Né? Eu sou reservada. Eu não gosto... Assim, eu tenho meus amigos, tenho as pessoas, sou próxima, mas eu costumo, assim, normalmente... eu não estaria me expondo. Mas hoje a gente precisa ter redes sociais porque faz parte do nosso trabalho. Hoje a gente tem e-mail, tem que estar mostrando, por exemplo, né, o nosso conteúdo, quem a gente é, porque se a gente não mostrar, eles sabem de toda forma. Então, e muita gente tem a necessidade de fazer isso. A gente vive numa sociedade de superexposição que faz até a gente questionar, né, tudo isso. Faz a gente questionar o quanto que isso é decisão nossa. Será que a gente tem, de fato, decisão de estar exposto numa rede social? Por que a gente precisa tanto compartilhar todo o nosso dia a dia, aquilo que a gente compartilha? Não estou falando necessariamente contra as redes sociais, porque eu gosto, mas eu estou falando realmente de a gente pensar no porquê. Quais são os nossos valores? E isso tudo está de acordo com os nossos valores? Isso tudo está de acordo com o nosso ordenamento jurídico? Porque se a gente fala que todos esses direitos da personalidade e a própria liberdade sexual, a autodeterminação sexual é direito da personalidade, é direito existencial, porque está atrelada à nossa integridade física e a nossa integridade psíquica, que são protegidos por lei e pela Constituição. E aí você abrir mão de tudo isso, né, se justifica? Será que é algo que a gente realmente quer e está fazendo consciente? A gente tem, de fato, liberdade? Né? Tudo isso faz a gente pensar, refletir, né? Eu disse ontem assim, para muita coisa eu não tenho resposta. Eu tenho mais inquietações. E eu nunca vou me esquecer, Paty. Acho que foi a primeira reunião que eu participei do nosso grupo de pesquisa. Na verdade, é a nossa reunião de fim de ano, que a gente sempre tem. E aí, na confraternização, né, que a gente vai fazer a revisão de tudo que a gente viu durante o ano e das projeções para o ano futuro. E, minha gente, todo mundo falando ali sobre as questões de tecnologia, eu acho que foi a confraternização que eu saí mais deprimida da vida, porque você fica tão assustada diante de tudo que está acontecendo e do potencial lesivo que tudo isso tem, se mal utilizado, é aquilo. A tecnologia, as redes sociais, a internet, os avanços, essa questão de uso de dados, tudo isso tem um lado positivo e traz muito elemento agregador. A própria medicina, com tanta informação, né, que tem aí, tem um lado agregador muito positivo para a melhoria da nossa qualidade de vida, mas... E o contraponto? E os riscos? O que é que a gente está colocando em troca disso tudo? Prometo que a última coisinha que eu falo, eu vi um episódio não sei se vocês conhecem, tem uma série que é The Good Fight,
né? Que é um spin-off de uma série famosa que tem na Amazon, que é The Good Wife. Fantástico, né? Principalmente para quem gosta de série jurídica, de ver a advocacia, embora muito diferente da nossa, é bastante interessante. E aí, num dos casos que eles trabalham lá, é justamente uma pessoa que fez um exame de DNA, na verdade, uma análise de DNA. E aí, aquela análise que vai ver a sua genética, né? Vai ver quais são as suas origens. E aí vai dizer se você é descendente disso, daquilo. E diz também doenças. E aí, depois disso, foi identificado que ele tinha um gene para uma doença. E aí, aquela informação foi repassada para os planos de saúde. E ele não conseguiu cobertura de plano de saúde. Acabou doente, gastando tudo que tinha e que não tinha. Porque nos Estados Unidos, adoecer leva à falência, né? E assim, veja... É massa você saber as coisas que tem no seu DNA. Eu morro de curiosidade, gente. Será que eu tenho algum gene meio troncho, alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar? Mas e essas informações? E o que eu compro na farmácia que está lá no meu CPF e que sabem o meu padrão de consumo? De vez em quando. Aí eu compro remédio para os meus pais. Né? Eu, principalmente agora na pandemia, eu estou fazendo tudo para eles. E aí, minha gente, de vez em quando eu recebo. Remédio tal, com desconto, compre isso, compre aquilo. Passei pela frente da farmácia, já aparece, né, o negócio lá. Tá na promoção, venha. Tem uma que bota, sentimos sua falta, você nunca mais veio comprar. Eu falei, minha gente. Pois é, mas eu acho que a palavra de ordem, Ana, é limite. A gente conseguir, e aí isso é uma tarefa difícil, não é fácil, mas a gente estabelecer qual é o limite razoável, até onde ir. Seja a ciência, né? Seja a ciência, a tecnologia, acho que o grande limite, até da própria exposição, de saber o que é maléfico ou não, a própria esfera pessoal da gente. Então, eu acho que a palavra de ordem, quando a gente fala desses temas, é questionar qual o limite, né? E até quando eu fui ler sobre o livro, ele fala assim, um dos grandes questionamentos do livro é justamente o fato que ele pergunta assim, será que o homem ele consegue modificar a própria natureza humana? Será que ele consegue deixar de ser humano porque ele controlar a liberdade, ele controlar o sentimento, ele controlar a própria noção de dignidade? Será que quando o partido faz isso, né, sob o argumento lá da estabilidade social, enfim, que seja do controle, na verdade não é nem da estabilidade, é do poder pelo poder. Porque ele deixa claro, porque ali não há intenção do bem comum, não, é o poder pelo poder. Simplesmente. Então, a gente começa a questionar quais esses limites e aproveitando essa leitura, essa ficção, tentar fazer o contraponto com a nossa realidade. Porque, como você falou, eles limitavam o instinto, o próprio instinto humano, seja com relação à sexualidade, seja com relação à afetividade. Inclusive, quando um dos membros do núcleo do partido ele começa a falar sobre as projeções de futuro, ele diz o seguinte: o instinto sexual será erradicado. A procriação será, acho engraçado isso, que ele diz, a procriação será uma formalidade anual, como a renovação do carnê de racionamento. Ou seja, você vai comparecer uma vez por ano, do mesmo jeito que você pega o seu carnê para receber a alimentação, você vai lá para procriar. E aí aboliremos o orgasmo. Nossos neurologistas já estão trabalhando nisso. E aí, e só para terminar, porque a gente já está indo para os últimos minutinhos, os 2 minutos, eu acho interessante que ele diz que o partido ele não permitia o divórcio, mas ele estimulava a separação na ausência de filhos. Então, quantas e quantas nuances era o partido quem definia com quem você casava, então não era uma escolha afetiva. O partido influenciava na criação e educação dos seus filhos, porque eles desde cedo eles eram condicionados a seguir aquelas diretrizes, inclusive se voltar contra os próprios membros da família. O partido controlava a sexualidade, no sentido de que o ato sexual, mesmo entre pessoas casadas, era exclusivamente com fins procriativos, não se permitia o divórcio. Então, existia toda essa temática familiar, e além de tantas outras que o livro nos traz. A gente está indo para o último minuto. Eu só queria te agradecer mais uma vez. A gente podia passar mais umas
4 horas que a gente ainda teria. Fazer que nem Priscila, faz parte 1, 2, 3, 4. É. E sobre esse livro, então, quem não leu, fica aqui a sugestão. É uma obra extremamente interessante, cuja a temática ela é muito atual e nos faz realmente refletir o que a gente espera da sociedade e o que a gente espera até de nós mesmos como indivíduos para o futuro. É verdade. Fica aí a reflexão, essa e muitas outras, viu? Porque muita coisa a gente tem para aprender e ponderar. Acho que ponderação é o caminho, como você falou, a gente tentar encontrar, discernir, encontrar o equilíbrio, né, nessas mitigações aí dos nossos direitos, que sabemos que não são absolutos, mas que tem limites, né? Que limites são esses para as interferências nesses direitos? O que a gente aceita e o que a gente não aceita, né? O que seria aceitável, razoável, né? A famosa proporcionalidade, razoabilidade. Acho que é o caminho que a gente tem que trabalhar mesmo para isso e está aqui pensando. Vamos lá. 3 né? segundos. Beijo, Tchau, beijo. gente.